Não há nada negativo em não seguir a multidão. Vamos sair da caixinha, completou a seguidora. Esse termo, vamos sair da caixinha, vamos pensar fora da caixa, ele é muito utilizado. Mas a questão é, você aí, eu não estou falando da seguidora em si, mas você que está ouvindo este vídeo e que usa essa expressão, vamos pensar fora da caixa. Você sabe realmente o que significa isso? Será que você é capaz de pensar fora da caixa, de não ir com a manada, de não ir com as multidões? O que será que faz uma multidão amar alguém que ela ouviu, a multidão ouviu? Você deve amar aquela pessoa, aí você passa a amar. Se a multidão ouve, você deve odiar aquela pessoa, aí a multidão passa a odiar. O que será que leva a isso? E não só uma pessoa, não só amar ou odiar uma pessoa, mas o que leva a multidão a amar ou odiar uma ideia, um sistema. O que acontece? Porque a pessoa, ela deixa de ser ela e passa a seguir a orientação de, por exemplo, um líder, uma multidão. Existe um autor chamado Gustave Le Bon, ele escreveu um livro chamado A Psicologia das Multidões. Ele fala um pouco sobre isso, ele dá um esclarecimento da visão dele em relação a esse tema. E interessante que ele fala que a multidão ela tem várias características. Dentre elas, eu vou citar aqui algumas. Ele fala que uma multidão ela é guiada pelo inconsciente. Uma multidão, ela perde a capacidade mais intelectiva, ela se torna mais burra. Uma outra característica, ela se desfaz de sua própria personalidade para se tornar a personalidade da própria multidão. Quando é necessário, ela se torna heróica, a multidão, mas também quando ela se sente ameaçada, ela pode ser criminosa. Le Bon também ele fala no seu livro que por trás de toda a massa, de toda a multidão, sempre existe um líder que vai penetrar na cabeça das pessoas que são mais vulneráveis, as pessoas mais fracas, domina a mente daquelas pessoas e a pessoa começa a perder sua própria identidade e começa a se identificar com a multidão. Então a pessoa ela já não pensa mais, ela passa a seguir a multidão. E naturalmente, quando você para de pensar e passa somente a agir sem pensar, haverá, consequentemente, uma redução da inteligência. Mas o mais interessante é que a pessoa que está ali na massa, na multidão, ela se considera mais inteligente do que todo mundo. Por quê? Porque ela está agindo conforme a massa, ela está agindo conforme um líder que ela admira, então ela começa a achar que ela é mais inteligente do que todo mundo. Observe-se, pessoas que agem assim em massa, elas têm esse ar de serem mais inteligentes. Elas são, inclusive, muito reativas, irritativas também. É bom falar sobre isso, né? A irritabilidade é uma característica. Elas atacam aquela pessoa que é contra a ideia da multidão, não é? Ou a ideia do líder da multidão. Ela acha, inclusive, que a pessoa é menos inteligente. Às vezes, a pessoa que está ali na multidão, ela não teria coragem de pensar daquela forma se ela estivesse sozinha, de uma forma individual. Mas como ela está ali na multidão, ela pensa diferente do que ela pensaria se ela estivesse só, porque ela pensa que a multidão está certa, então ela precisa pensar igual à multidão. Uma outra característica também dessa multidão, das pessoas que seguem uma manada, que seguem a multidão, é justamente esse ataque a quem pensa diferente da multidão. Então ataca de forma maciça, é um ataque em massa. A mesma coisa acontece com a pessoa que está dentro da multidão e se rebela contra aquela multidão. Ela vê como se fosse um traidor da multidão. A multidão, a massa, ela não está preocupada com certo e com errado. Ela está preocupada apenas em proteger a multidão. Se alguém pensa de forma contrária à multidão, ela vai atacar. Já se uma mesma pessoa da multidão pensar daquela mesma forma ou falar a mesma coisa, ali já é relevado, já é passado a mão pela cabeça. Por quê? Porque ir contra alguém da multidão é como se fosse contra a si mesmo, já que você está integrado ali na multidão. E contra o líder da multidão é contra aí a toda a multidão.